Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não sabe o dia e a hora da sua vinda? É uma pergunta que se faz mediante a leitura desse texto. E isso tem sido aplicado e tem sido confuso na mente de muitos, inclusive pregadores, já pastores, já de tempos de formação, já de pastoreio, dizem, bom, Jesus não sabe. Somente o Pai sabe o dia da vinda do Filho, o último dia. Para seitas que não são trinitarianas, é um prato cheio para fazer de um texto que está na Bíblia, descontextualizando-o, aí coloca a aplicação, tá vendo? Jesus não é Deus, só há um Deus que é o Pai. O Filho é um ser evoluído ou um anjo de poder, e o Espírito é a força ativa de Deus, né? Isso na mente dos hereges, né, das seitas. Há um só Deus, e esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que é um dos mistérios grandes da Bíblia. Outro dia eu devo gravar um vídeo falando sobre a Trindade, que também é muito confuso hoje em dia na mente de muitos cristãos, que até já conversaram comigo. Muito bem. Quando eu falo texto bíblico, ou o que é bíblico, eu tenho que entender qual é o contexto que ele é bíblico. Até Satanás é bíblico. Aí eu fui numa igreja lá, a pregação é bíblica, mas qual é o contexto? Estão mesmo? Qual é o aferidor que você usa, que eu uso para dizer que aquele lugar é um lugar bíblico no sentido de contextos bíblicos, de contextualização bíblica, de mensagem bíblica de fato? Porque Satanás é bíblico, mas qual é o contexto? Adversário, acusador, a antiga serpente, o diabo, Satanás, aquele que persegue, que perseguirá, enfim. É nesse contexto que Satanás é bíblico. Se você falar em outros termos bíblicos, você vai falar de sacrifício de crianças, está lá? É bíblico, mas qual é o contexto? De desobediência, de rebelião, de ir ao contrário do que diz as Escrituras. Então, nesse sentido. Se você não entender essa questão, fica um pouco difícil. Observe só, eu li Marcos 13:32. Agora eu vou ler Mateus 24:36, que fala do mesmo assunto, só que omite a palavra filho. Olha só, Mateus 24, versículo 36. Está aqui, ó. 24:36. Aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui omitiu a palavra filho, né? Mas subentende isso aqui. Mas unicamente meu Pai, embora omitisse a palavra filho. Pois bem, se você ler as Escrituras, você vai ouvir Jesus dizendo, o Pai é maior que eu. E você vai ver também dizendo assim, eu e o Pai somos um. Então como é que nós vamos equalizar? Como é que vamos entender isso? Por isso que eu falo que estudo bíblico não é um estudo de passar de olho. A palavra de Deus tem que ser analisada de forma constante, deve ser analisada de forma exaustiva e com aplicação constante, né? Não estudar um dia, uma outra vez, alguém falou, estuda, não, vai, estuda, pega o que alguém falou, analisa, vê outros falarem, para você não falar bobagem. Porque nós temos 4 evangelhos, né? Existem evangelhos apócrifos, mas estou falando do evangelho canônico, bíblico. 4. Em Mateus, no livro de Mateus, Jesus é visto como grande rei. Em Marcos, ele é visto como servo. Lembra que o primeiro texto que eu li foi em Marcos, né? 13:32. Nem o filho, ali tem essa palavra, nem o filho. Vamos lá. Em Marcos ele é visto como servo, em Lucas como homem e em João como Deus. Cada um dos evangelhos foi escrito, primeiramente, claro, para toda a igreja, mas o seu público primeiro foi Mateus para judeus, Marcos escreveu aos romanos, Lucas escreveu aos gregos e João escreveu para a igreja. Por isso, quando você vê em em Mateus, escrevendo aos judeus, ele vai mostrar, o escritor, o grande rei Jesus, né? Quando você lê Marcos, você vai ver escrevendo aos romanos, uma linguagem bem rápida, porque para os romanos não interessava saber a linha. Por isso que você vê que a leitura de Marcos é bem rápida, é o livro mais curto dos evangelhos, e é assim rápido, dinâmico. Já está aqui, já está fazendo milagre ali, já está ali. Porque não interessa para o público romano, que Marcos escreveu, colocar genealogia, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Eles não estavam habituados, não estavam familiarizados com aquela cultura e leitura, quanto aos judeus que Mateus escreveu, né? Fulano, filho de Beltrano,
de ciclano, a genealogia, de onde veio, assim por diante. E Lucas escreve aos gregos, né? Dá muitos detalhes, explica ali coisas profundas, e João escreve à igreja, né? Tanto que ele começa, né, dizendo quem é Deus. Então vai mostrar o Deus Jesus. Olha só que interessante. Eu até anotei aqui na minha Bíblia e vou colocar para vocês também aqui o que está escrito. Tem coisa que eu até anoto na minha Bíblia de uma vez. Mateus escreveu aos judeus com o objetivo de mostrar Jesus como rei, como Messias, o prometido que veio libertar, salvar dos pecados. Marcos escreveu aos romanos, apresentando Jesus como servo da humanidade. Presta bem atenção nessa palavra, servo da humanidade, Jesus servo. Lucas, um médico conhecedor da filosofia humana, escreveu aos gregos, apresentando Jesus como um homem que sentiu nossas fraquezas, sofrimentos e dificuldades. Sua visão, então, é voltada para a humanidade de Jesus. E João escreveu para a igreja, apresentando Jesus como Deus, não inferior, mas igual ao Pai. Sua abordagem sempre acontece aponta, né, para a divindade de Jesus. Tanto que os milagres de Jesus, ali, o primeiro deles citado, e o primeiro milagre feito por Jesus é citado em João, transformando água em vinho. Vamos lá. Então, presta bem atenção. Marcos, apresentando Jesus como servo, diz que o servo não sabe, né? João 15, melhor dizendo aqui, ó. Vou ler aqui, João 15:15. Mas já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Como o servo não cabe saber o que o seu senhor, nem a hora que ele vem, nada. O servo não tem que ficar sabendo, né? E Jesus se apresenta aqui em Marcos como servo, o servo sofredor. João 15:15, vou repetir. Já não vos chamarei servos, Jesus falando para os discípulos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então Jesus, como um homem servo, não sabia a hora. Como é que eu vou entender isso? Eu sei que é difícil. Como é que ele, sendo Deus, sabe tudo e como homem é limitado? Porque é isso mesmo que ele fez. Ele se limitou como homem, embora não deixou de ser Deus, né? Em Lucas 12, 41 a 46, eu vou ler aqui. Lucas 12, 41 a 46. Diz assim: E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós ou também aos outros, todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, mordomo não servo, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, outros servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e ele lhe dará a sua parte com os infiéis. Vou parar aqui, né? Estou falando do servo. O servo não sabe o que fará o seu senhor. Jesus, como servo, não sabia, simplesmente assim. É um mistério, como o homem não sabia. E tem um texto aqui que é importantíssimo, nós fazemos uma leitura bíblica, para fazermos uma leitura bíblica da questão toda. Está em Filipenses 2. Eu vou ler o versículo 7, embora eu aconselho dos versículos 5 até o 11. Mas talvez eu até leia. Filipenses 2. Filipenses 2. Vou ler só o 7 por enquanto. 2, 7. Mas fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vou ler o 5 agora. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, ele não quis usurpar, eu quero ir como Deus, mas veio como homem, veio fazer aquilo que tinha que ser feito, porque por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Ele veio na condição de homem, como Adão estava, não caído, mas na condição de homem antes da queda, e ficou, e não pecou. Para isso, ele se humilhou, ele se fez igual a servo. Por isso que por isso que Marcos escreve para servo. E lá em Marcos diz: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho do homem, ou nem o filho, melhor dizendo. Então, nós temos que ficar bem atento com isso. Ele se esvaziou, né? Aqui é a quinose, né, que a gente já falamos, esvaziamento, ele esvaziou-se, né? Não deixou de ser Deus, mas
como diz, né, vestiu a camisa de humanidade, certo? O que nós chamamos de união hipostática. Eu não lembro se eu já falei no meu canal, se eu já gravei algum vídeo, provavelmente já falei em algum sermão assim que eu citei, mas especificamente sobre a união hipostática, não me lembro se eu fiz. Mas a união hipostática é a união de Deus encarnado, é isso. 100% Deus, 100% homem, sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Antes, Deus, na sua divindade, ele se encarnou. Então não deixou de ser Deus quando se encarnou, morreu como homem, ressuscitou como Deus, e o homem agora que ele é, ainda homem, porque Jesus é homem. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e o homem, os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele continua sendo homem, em corpo de glória, sem deixar de ser Deus, e agora também, claro, evidente, sem deixar de ser humano, sem deixar de ser homem. Então nessa união hipostática, ele não deixa de ser Deus e torna-se homem, ele morre, ressuscita, como Deus glorioso, e não deixa de ser humano, não deixa de ser homem. Eu sei que é um pouco complicado para muitos, mas para outros é tão fácil, tão simples, né? Então, Jesus, né, como Deus, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, transformou a água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou. Como homem, sentiu fome, sentiu sede, chorou, né? Irritou-se, ficou cansado, uma série de coisas. Então, tem esqueci o nome dele agora, aquele físico lá, o Adalto, fugiu agora o nome dele, Adalto alguma coisa, me perdoe, fugiu agora o nome dele, mas é Adalto. Ele é um cientista, né, e é cristão. Ele um dia deu uma explicação interessante sobre a questão de transformar água em vinho. Para transformar água em vinho precisava de uma energia muito grande, porque são moléculas, né? São água, H2O, e vinho tem outras tantas. Para transformar precisaria de uma energia assim, de um gerador de energia, de radiação, será uma coisa muito estrondosa. Então, para se fazer isso, só Deus, né? Pegar água, agora vai lá, é água, agora é vinho, é só Deus, né? Lembra do Evangelho de João? Ele é apresentado à igreja como Deus, e como Deus ali ele transformou água em vinho, foi o seu primeiro milagre. Muito bem. Então, ele esvaziou-se a si mesmo, né? Em Filipenses 2,7 deixa bem claro, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Esvaziou-se, né? Tem versões que falam esvaziou-se a si mesmo, né? Ou seja, para eu ser Deus, eu vou ter que esvaziar essas prerrogativas, não vou como fala aqui em versículo 5, né? Versículo 6, não vou usurpar, porque sendo Deus, mas ele precisava esvaziar-se para se fazer homem, para fazer a redenção. Isso aí vai no plano interno, porque depois eu falo, você tem que ser Bíblia, tem que pegar o plano da salvação, onde Deus elege, predestina, onde o Filho vem executar e onde o Espírito Santo aplica no coração daqueles por quem Cristo morreu, né? Lembrando que Jesus não morreu por todos, morreu por muitos, né? Já tem isso no meu canal, mas devo gravar mais vídeos sobre isso para que a memória esteja sempre fresca. Assuntos dessa natureza tem que estar sempre sendo relevados, lembrados e ser de relevância para todo mundo. Se você lê em Êxodo 3,14, o Senhor fala para Moisés: eu sou. Quem que vou lá falar para Faraó, que vai libertar o povo? Diga que eu sou o que eu sou. Então aquele que está dando uma ordem. E quando vão prender Jesus lá no Getsemane, que está lá em João 18,6, quem vocês procuram? Jesus Nazareno, não sei o que lá. Sou eu, ou seja, eu sou. Eles recuam e caem por terra, João 18,6. Por que cai por terra ali? Uma demonstração é o seguinte: vocês só vão me prender porque eu estou me entregando. Jesus diz: eu tenho poder de dar minha vida e tornar a tomá-la. Ninguém me tira, ninguém tira minha vida. Eu mesmo dou e eu mesmo tomo ela de volta. Ninguém tem poder de tirar minha vida. Se eu não entregar minha vida, ninguém tira. E aqui dá a prova: recuaram e caíram por terra, né? Pedro pega a espada, vai lá e corta o olho de mal, aquele negócio todo e tal. Pedro, guarda a tua espada. Com espada fere, com espada será ferido, com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quiser, eu roubo bem legião de anjo e acabo com esse negócio tudo aqui. Só de eu falar aqui, eu sou, já cai por terra. Eu estou entregando voluntariamente como um cordeiro mudo. Esse sentido de cordeiro mudo não é que não esperneou, não gritou, não ficou para semana, não ficou claro também. Mas como cordeiro mudo, se eu abrir a boca aqui, acaba tudo isso aqui agora. Só de eu falar, sou eu sou, recuaram e caíram por terra. Vocês não se lembram que eu falei para o mar se aquietou, o vento se aquietou? Vocês não se lembram que eu andei sobre as águas? As águas estavam ali como esse chão duro aqui de concreto, de cimento, firme. Então, se eu falar aqui, acabou. Eu dou a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la voluntariamente, né? Ele se entregou, o cheiro suave, agradável ao Pai, né? Efésios 5, versículo 2.
ele se entregou como oferta de cheiro agradável, ele se entregou como entrega. Deus planejou isso, e diz o texto em Isaías, que agradou em moê-lo. E Cristo fala, ele foi voluntariamente, pelo gozo que lhe estava proposto, em Hebreus 12, versículo 1, pelo gozo que lhe estava proposto, em Judas diz que ele vai receber-nos com alegria, esse gozo, essa alegria de sofrer por pecadores, pelos eleitos que o Pai elegeu e escolheu, dentre os quais ele morreu, dentre os quais somos nós, a igreja, né? E ele morreu. Então, como é que ele não sabe? Ele não sabe como servo, mas ele sabe como Deus. Como Deus sabe todas as coisas, mas como servo que ele veio aqui, eu estou dizendo que eu sou um servo humano, olha bem. O homem chamado Jesus, essa frase, acho que eu tenho até no meu canal. Tem no meu canal uma mensagem chamada Eis o Homem, quando Pilatos apresenta Jesus. Eis o Homem. Tem no meu canal esse sermão, já é um pouquinho mais antigo. Lá em João 9, versículo 11, ou versículo 9, João 9, né? Os discípulos veem um cego e Jesus pergunta, quem que pecou, os pais ou ele que pecou para que assim fosse? Aí Jesus fala, nem um nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Cuspiu na terra, fez um lodo, untou os olhos dele, vai lavar no tanque de Siloé. Ele foi se lavar e voltou enxergando. E começaram a ver, poxa, a vida é um homem que era cego aqui enxergando e tal. E vem os fariseus, vem a liderança, vem os religiosos, vem aquela coisa toda e pergunta, e chama os pais do menino, e pergunta de novo e volta nos pais. Aí meu filho, pergunta para ele, mas ele tem idade, já é adulto, pergunta para ele. Aí ele chega e diz, olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos, assim, assado, agora estou enxergando. E depois vai de lá, expulsam do templo, e o Senhor encontra com ele e fala assim, olha, agora estou vivo, né? Enxergando, mas estou fora, não posso adorar ali. Aí ele fala sobre o Messias, sobre o Cristo vivo, e ele pergunta quem é. Ele diz, sou eu sou, eu que falo contigo, né? Então prostrando-se adorou, eu que falo contigo, o homem chamado Jesus, eu sou. Muito bem, está entendendo o porquê 4 evangelhos? Está entendendo o porquê de uma linguagem focada num lado e no outro? Deus usou homens, seres humanos, para escreverem, inspirados por Deus, usando as suas habilidades humanas, sua maneira de enxergar, de ver, sua linguagem, sua capacidade de escrita, etc e tal, né? Um mais eloquente, um era doutor como Lucas, outro era um publicano como Mateus, né? E nisso você vai ter ali a forma de linguagem. E por isso que Mateus escreve mostrando o rei, por isso que Marcos apresenta o servo, Lucas apresenta de uma forma para os gregos o Senhor, né? Como eu falei agora há pouco, até mostrei aqui, até citei, e vai mostrando ali como homem, né? Lucas o homem, né? E você vai observar que no livro de Lucas é o livro que mais tem mulheres ajudando o ministério, né? Você vai ver ali um ministério forte das mulheres ajudando com seus bens, com seus, né, seus dinheiros, etc e tal. Interessante isso, você analisar isso. Então, observa bem comigo em Colossenses 2, versículo, eu vou ler o 8, o que eu quero é o 9, mas eu vou ler o 8 para você entender, 8 e 9, Colossenses 2, 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Esse gancho aqui, a divisão de versículo não existe na original, né? E não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso? Toda a plenitude da divindade está em Cristo que é Deus, que veio como homem, que esvaziou-se, que assumiu a forma de servo, sendo humilhado e humilde até a morte, e morte de cruz, de maneira que para esta obra ele veio. Como homem não sabia mesmo. Como é que eu vou entender isso? A mente humana de Cristo não sabia, porque o homem não sabe. Porque ele veio como homem, ele assumiu a posição de homem, mas ele não deixou de ser Deus. E como Deus sabe todas as coisas. Ora, observe, em João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu não falei agora que João apresenta Jesus como Deus para a igreja? É uma indicação para a igreja? Quer dizer que Mateus, claro que tudo para a igreja, mas ali especificamente, ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha como é que começa Mateus, como é que começa Lucas, como é que começa Marcos e como é que começa João. Como começa João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Deus, né? E João 2, 24 e 25, olha o que diz. João 2, vamos ler aqui rapidamente.
São poucos versículos, dá para nós lermos aqui. 2, 24 e 25. Diz assim o texto sagrado. Cadê? 2, 24 e 25. 23, vai em diante. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Não li agora há pouco? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que se fez foi feito sem o verbo, tudo foi feito. Então ele sabia muito bem o que ele havia feito o ser humano. Vamos concluir agora aqui, vamos fechar aqui com 1 Timóteo 6, de 11 a 16, aqui vamos fechando já. 1 Timóteo, e eu vou dando os pareceres finais aqui. 1 Timóteo, cadê? Capítulo 6, de 11 a 16, diz assim. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Você tem que ler anteriormente para saber o que é, né? Porque o amor do dinheiro, a raiz de todos os males, etc, etc e tal. Mas tu, ó homem de Deus, foge de todas as coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6, né? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de Deus, diante de muitas testemunhas. Presta bem atenção agora. Mando-te diante de Deus, que a todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Paulo está dando instruções finais aqui para Timóteo. E no versículo 13, mando-te diante de Deus, que a todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Diante de Pôncio Pilatos, como um homem que deu boa confissão. Em João 18:37, Pilatos perguntou para ele assim: logo tu és o Cristo? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Tu dizes que eu sou rei. Logo tu és rei, perdão, né? Logo tu és rei. E o Senhor diz: logo tu dizes que sou rei. Eu sou, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Lembra que Mateus apresenta Jesus como rei? E o João está falando que ele é rei? Mas olha a profundidade aqui, ó. Tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aqui já vai apresentar uma questão espiritual profunda. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta: o que é verdade? Diante da verdade, ele pergunta: o que é verdade? E Jesus fazendo: eu vim mostrar testemunho da verdade, mas aqui, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lembra que eu falei que João está escrevendo para a igreja, apresentando Deus para a igreja? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só vai ouvir a voz quem é da verdade. Só é da verdade aquele que Deus elegeu e predestinou. Só vai dar ouvido no sentido de não só ouvir, mas de mudar, ser mudado por causa de ouvir. E só vai ouvir porque o Senhor vai abrir o entendimento, vai dar arrependimento. Romanos 2,4. A igreja, né? Esses os eleitos vão dar ouvido, né? Tendo todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muitos não vão ouvir mesmo, que não são da verdade. Não tem como. Você vai pular, gritar, sapatear, e é culpa deles. Não, o homem faz naturalmente. Deus decreta soberanamente o que o homem vai fazer naturalmente, que é pecar, pecar e pecar, né? Então, volta aqui comigo para 2 Timóteo 6, agora o 14, né? Então Jesus deu bom testemunho diante dele. Eu vim aqui para dar testemunho de que eu sou rei, e vim mostrar a verdade, e os da verdade vão me ouvir, ponto. João 13 diz assim, é o 14 agora: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da vinda do Senhor Jesus, o Deus que se encarnou, que ressuscitou, que morreu por pecadores, que executou a obra, que voltará para buscar estes. E o verso 15: a qual a seu tempo mostrará o seu bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele veio como servo, agora ele está apresentando-se como Senhor, não só Senhor, mas Rei. E não só Senhor e nem só Rei. Senhor dos senhores, Rei dos reis, conforme fala em Apocalipse 19. E o versículo 16 diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver,
o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A divindade da glória de Deus. Se você não entender a leitura bíblica de forma progressiva, vai estar sempre com problemas. Outro dia o irmão perguntou para mim, você fez uma série sobre as 7 igrejas de Apocalipse, a última série antes desse vídeo aqui, e o que te dá base para dizer que não é só para aquela igreja? Ué, quem está dizendo que não foi um público específico? A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, sabe? Não foi para ele? Eu disse que foi. Mas eu não falei das 7 sessões paralelas e progressivas? No capítulo 1, 2 e 3 está a primeira sessão das 7 sessões. Cristo no meio dos candeeiros. Começa e fecha. Se você não entender isso, vai ficar muito complicado. Mas foi uma carta específica, tá bom. Mas eu dar-te-ei a coroa da vida, é só para aquelas 7 igrejas ou para nós também? Dar-te-ei o maná escondido, só para aquela igreja ou para nós também? Dar-te-ei a sentar com meu pai assim como eu sentei no trono, só para aqueles 7 igrejas ou para nós também? Ora, é para a igreja. É evidente que tinha um público direto, mas aplicações para nós, é evidente, é claro, é isso para todas as igrejas, ou para toda a igreja, né? Então, em Mateus 28, versículo 18, Jesus ressuscitado diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E voltando para Filipenses 2:9, aquele texto que nós lemos agora aqui, da quenose, do esvaziamento do Senhor, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, aqui, ó. 2, e o versículo 9, diz assim, eu vou ler o 7, 8 e 9. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo o nome, 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, nos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus não sabe o dia da sua vinda? É lógico que ele sabe. Mas não está escrito, nem o filho como homem não sabia. É um mistério, como é que eu vou explicar isso? Como homem não sabia, mas não deixou de ser Deus. Então como Deus ele sabia. Agora ele é Deus, homem. Ele ressuscitou um corpo de glória, o corpo do qual nós vamos ter quando da sua segunda vinda. De maneira que, não diga que Jesus não sabe da sua vinda. Isso é uma besteira, isso aí é um erro, né? Não vou chamar uma heresia. Pode ser uma heresia dependendo da maneira que você vai levar isso na sua vida. Mas o certo é, Jesus é Deus, não deixou de ser Deus fazendo-se homem, ressuscitando um homem em corpo de glória, Deus poderoso, não deixa hoje de ser homem no céu de glória e voltará como homem, 100% Deus, 100% homem, e ele conhece todas as coisas, né? Vamos ler João 1 e eu aqui encerro. João, Evangelho, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Né? Aí eu vou pular para o versículo de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero ter sido uma bênção para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe. E saiba, Jesus é Deus 100%. Nem o Filho, claro, humano, mas nunca deixou de saber todas as coisas porque ele é Deus. Ele se humilhou e se esvaziou para que nós pudéssemos ser cheios de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.